Oi, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso café pedagógico. Já separou aí o seu café, o seu chazinho para a gente bater um papinho nessa manhã? Nosso tema de hoje é competência e habilidade. Antes de a gente partir para esse assunto, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos algumas novidades. A partir do nosso próximo café pedagógico, a gente vai estar fazendo temas que você vai poder escolher. Então, no caso, terça-feira eu vou colocar uma listinha de temas, de sugestão de temas para vocês. E aí vocês vão estar escolhendo qual é o tema que vocês querem, né, para nosso próximo café, o nosso próximo encontro. Também vou deixar uma caixinha de sugestão, porque talvez aqueles temas que eu escolhi para para vocês fazer ali a seleção, não tá respondendo às suas necessidades. A sua necessidade aí na sua escola, a necessidade aí na sua casa. Então, no caso, a nossa linda e maravilhosa live de sábado vai estar combinando com vocês aí os nossos assuntos, certo? Então, eu vou pedir para que todos vocês participem aí nos nossos stories, para vocês responderem quais são os temas que vocês vão desejar ouvir no nosso café pedagógico. Sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando aí na nossa live, e você que está assistindo aí depois que a live aconteceu, compartilha com o professor, compartilha com o pai, com mãe, com pessoas que estão aí trabalhando com crianças na área da educação, com adolescentes, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então vamos lá? A ideia da nossa live é a gente conseguir diferenciar um pouquinho do que é competência, do que é habilidade, entender um pouquinho sobre as habilidades básicas para o desenvolvimento da criança e do adolescente e como a gente pode desenvolver essas habilidades, ajudar essas crianças a desenvolver essas habilidades, essas competências. Tudo bem? Então vamos começar. Gente, se surgir alguma dúvida, qualquer comentário, vocês podem escrever aqui no nosso chat, tá bom? Sábado de manhã tem gente aí acordando cedo, hein? Aqui em casa eu já fiz um monte de coisa, então eu sei que vocês não estão aí deitados na cama me assistindo, não. Então aproveita para poder já ir escrevendo as suas dúvidas, os seus comentários, para a gente poder ter uma manhã bem gostosa. Então, apesar de a gente escutar sempre competência e habilidade da educação, competência e habilidade dessa brincadeira, não é a mesma coisa. São duas palavrinhas diferentes, mas elas estão bem relacionadas com o desenvolvimento. E eu vou tentar começar então falando da habilidade para que você entenda essa diferença. Então, a habilidade é a capacidade que uma pessoa tem de fazer alguma coisa. Até aí tá tudo bem. Quanto mais facilmente uma pessoa consegue realizar alguma coisa, mais habilidosa ela é. Agora, competência, ela envolve uma dimensão mais ampla. Ela vai se tratar de um conjunto de habilidades, de atitudes, de conhecimentos que se relacionam, tá? Para desempenhar uma tarefa com mais eficiência. Aí você fala, poxa vida, né? Peraí que eu não tô entendendo. Qual que é mesmo a diferença entre habilidade e competência? Calma, eu vou dar um exemplo básico. Tem um monte de gente que tira carteira de habilitação, certo? Adolescente, então, né, tá lá no terceiro ano do ensino médio e começa a pensar: eu não sei se eu quero pagar a formatura, ou se eu quero pagar minha carta, o que eu vou fazer. Meu sonho, né, de muita gente, né, é atingir os 18 anos com a carta na mão, poder ter a independência. Então, eles fazem todo um curso, aprende várias coisinhas e tal, faz as aulas práticas e aí passa na prova de primeira. Tem bastante gente que consegue, gente. Eu não consegui, não. Mas voltando, você sai com uma carteira de habilitação, né? Depois de um tempo você recebe lá, minha habilitação. Mas você conhece alguma pessoa que tenha carteira de habilitação, mas não dirige? Tenho certeza que sim. Essa pessoa não dirige porque ela não aprendeu como dirige? Ela aprendeu. Essa pessoa ela não dirige porque ela não passou na prova da habilitação? Ela passou, ela tem a carteira de habilitação. Mas ela não é competente, certo?
ela tem a habilitação, ela tem a habilidade, mas ela não tem a competência. Talvez por um medo que ela tenha de dirigir, algum trauma, algum acidente, alguma pessoa que fica falando o tempo todo na cabeça dela e ela não consegue pensar se ela tem que engatar a primeira, se ela tem que engatar a segunda, se ela, o que ela faz da vida, o carro morre, aí a pessoa do lado não dá aquele apoio emocional, né? Porque a competência, como eu disse lá no comecinho da nossa live, não é você saber apenas dirigir. Saber dirigir é uma habilidade. Agora, um conjunto de habilidades vai gerar uma competência. Então, você saber dirigir, você saber administrar o seu emocional, você saber prestar atenção no trânsito, tudo isso está relacionado com uma competência, tá? Então, talvez agora tenha ficado um pouquinho mais claro para você a diferença entre competência e habilidade. Mas eu vou dar mais um exemplo, só que esse aqui é um exemplo escolar. Uma pessoa, ela aprende a ler. Então, ela sabe decodificar as letrinhas, né? Formar as sílabas, formar as palavras, fazer, né, a leitura de uma frase, de um parágrafo. Ok, a pessoa sabe ler. Isso vai ser uma habilidade, tá? Mas ela não sabe interpretar o texto. Interpretar texto é competência. Por quê? Porque ela não vai só decodificar, né, ler. Ela vai ter que fazer algumas conexões aqui dentro para dar sentido para aquilo que ela está lendo. Então, ela sabe ler, mas ela não sabe compreender. Ela não adquiriu, né, a competência, certo? Então, nós vamos estar falando, né, esse assunto da nossa live, competências e habilidades para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, que isso, assim, vai seguir para a vida dele toda, tá? Então, mais uma vez, a pessoa pode ser muito habilidosa, mas não necessariamente ela é competente para fazer determinadas coisas. Agora, se a pessoa ela é competente para fazer determinadas funções, com certeza ela tem a habilidade. Então, vamos mais uma vez. Tá puxadinho nessa manhã de sábado? Acho que não, mas vou lá com calma. Então, a pessoa pode ter habilidade, mas não ter a competência. Mas ela pode ser competente e ter habilidade, certo? Então, para você ser competente, você tem que ter adquirido as habilidades. Agora, para você ser habilidoso em alguma coisa, não necessariamente significa que você é competente, ok? Então, competências e habilidades estão sempre andando juntas na nossa vida, nas nossas ações, e elas vão estar aí, né, relacionando várias coisas, várias dimensões, várias situações que a gente vai precisar, principalmente no desenvolvimento nosso cognitivo, no nosso desenvolvimento social, no nosso desenvolvimento emocional. Então, para que a criança tenha um desenvolvimento infantil global, tá? Ou seja, ela seja 100% desenvolvida, a gente vai precisar desenvolver muitas habilidades na criança para que ela adquira competências. Esse processo, então, vai envolver desde sentar, andar, pular, amarrar sapato, fazer amigos, comunicar com outras pessoas. As crianças, elas vão aprendendo essas habilidades e a gente vai dando o nome de marcos do desenvolvimento infantil. Então, é comum a gente escutar algumas famílias falarem assim: o meu filho sentou sozinho com tantos meses, andou sem apoiar com tantos meses, ou com um ano e alguns meses. Existe um período para acontecer isso, né? Então, o pai, a mãe, eles ficam nessa expectativa e às vezes falam assim: nossa, o irmão dele andou mais cedo, ele tá demorando. Mas se você for ao médico, você conversar lá com o pediatra, ele vai falar: peraí, ele tá ainda dentro do tempo, né? Esse marco do desenvolvimento infantil possui um período. Se a criança fizer antes, ok, mas se ela atrasar, o que eu tenho que fazer? Né? Eu preciso sim procurar um especialista para que ele me oriente. Talvez eu precise estimular mais essa criança para ela poder desenvolver esse marco
O amarrar os sapatos que eu falei aqui, gente, tem aluno de 6º ano que não sabe amarrar sapato, tá? Amarrar o cadarço, fazer os lacinhos, independente da estratégia que a criança for fazer, ela precisa aprender. Isso é um marco do desenvolvimento infantil. E eu fiz até um post sobre isso, porque aprender a amarrar sapato dá aquela sensação de eu consigo, né? Eu sei cuidar de mim, eu sou capaz, né, de me arrumar. Então, eu sei que para a mãe, para o pai é um pouco trabalhoso ensinar, parar e fazer mais uma vez, mas gente, isso vai assim trazer uma satisfação tão grande para a criança, um sentimento de capacidade tão grande para ele, que a gente tem que sim incentivar, tá? A amarrar o sapato. Nada de colocar aquele velcro não, certo? Beleza? Botãozinho, não. Vamos lá, vamos dar o lacinho, vamos aprender, tá? Existe, então, dentro das escolas, né? As crianças vão muito cedo para a escola, desde pequenininhas. Meses, tem famílias que precisam trabalhar e precisam deixar suas crianças na escola. Então, as escolas possuem projetos pedagógicos, tá? Esse projeto pedagógico, ele precisa ser passado para as famílias, para os pais, porque o pai vai ficar sabendo quais são as habilidades, quais são as competências que estão sendo estimuladas na escola e para ele poder conseguir fazer isso em casa com seu filho, tá? Para poder ter esse papel, né, escola e família, né? Então, no caso, a importância de saber qual que é o projeto pedagógico da escola é justamente para que o seu filho se desenvolva de uma forma muito melhor, tá? Não deixa só para a escola desenvolver o seu filho, você desenvolve ele em casa também. E andar junto, né? Porque às vezes determinadas competências e habilidades estão sendo trabalhadas na escola e você está querendo fazer outras coisas em casa. Então, é muito importante saber esse projeto pedagógico, ok? Então, a educação infantil e também de crianças, as maiores, né, e os adolescentes, tem que ser assim muito mais amplo do que só apresentar conteúdos da escola. Eu sei que o pai e a mãe sonham, né, e que o filho aprenda as fórmulas matemáticas, aprenda a saber o nome dos estados e das capitais, aprenda a falar um segundo idioma com excelência. Tudo bem pensar e querer e desejar e sonhar isso para o seu filho, mas existem outras coisinhas antes de tudo isso acontecer, certo? Então, para formar um cidadão responsável, autônomo, que sabe conviver em sociedade, que tem a capacidade de resolver os próprios problemas, que isso precisa de várias outras habilidades sendo desenvolvidas na vida escolar. Então, o aperfeiçoamento das competências e habilidades contribui sim para a aprendizagem, né? Então, sim, aprender um novo idioma, aprender a falar as fórmulas matemáticas, a memorizar alguns conteúdos, certo? Mas a gente também tem que estar pensando no que vai estar impactando ele no dia a dia. Se aquilo está fazendo sentido para ele, ele precisa fazer essa relação entre o que eu estou aprendendo e o que eu vou viver lá fora. Saber essa utilidade daquilo que ele está aprendendo vai fazer com que ele tenha mais vontade de aprender. Porque tá cheio de pessoinhas pequenininhas falando, para que eu preciso falar isso? Para que eu preciso aprender sobre isso, né? Então a gente tem que mostrar para eles o sentido, a importância, para que ele consiga estudar, para que ele consiga se aplicar naquele determinado conteúdo, tá? Uma habilidade muito bacana que a gente tem que trabalhar bastante com as crianças é a habilidade de comparar, né? Qual que é o objeto maior, qual que é o objeto menor? Qual que é o objeto que está mais longe, qual que é o objeto que está mais perto? Qual é o mais novo, qual é o mais velho? Parece coisa simples, né? Mas fazer essa ideia de comparação vai ser tão importante na hora da criança construir um texto e fazer uma resposta dentro de uma prova, né? Que ele vai ter que comparar, ele vai ter que, como é que fala, dar argumentos para poder chegar ao resultado final. Então, essa habilidade de comparação é uma coisa muito bacana e acontece desde, né, lá da educação infantil, certo? Para ser alfabetizada,
né? Eu tô vendo que a Ana entrou aqui, ela é professora da educação infantil maravilhosa. Para ser alfabetizada, a criança tem que ter, né, a percepção visual, noção de espaço, tem que ter noção de tempo, tem que ter pensamento lógico, tem que ter todas essas coisas para ela conseguir ler e escrever, né? Então tudo isso tem que ser trabalhado lá na educação infantil, ok? Então a nossa live agora, vou passar para vocês 8, né, habilidades que a gente precisa desenvolver na educação infantil. Dentro dessas 8 habilidades estão aí competências que são necessárias para as crianças e adolescentes do século XXI, né, gente? Então vamos começar. São 8, tá? São 8. Paciência. Na educação infantil precisa estimular as crianças a ter paciência. Mas isso tem que continuar sendo trabalhado até a criança entender a importância da paciência, certo? Criança pequena precisa aprender a esperar, precisa saber acostumar com certas frustrações. Então, agora não, né? Não vai fazer. A criança vai se tornando cada vez, né, mais paciente. E aí, quando ela se tornar, né, um adulto, ela vai conseguir, né, lidar com determinadas situações, né? Então, um aluno que consegue ter ali essa paciência, ele vai ser mais atento à escola, ele vai ser mais tolerante às diferenças, e isso vai ser muito importante para o aprendizado dele, tá? Então, não tem como ser prejudicial ter paciência. A paciência é muito boa e nós temos que desenvolver desde pequenininho, tá? Criatividade. Criança pequena tem uma criatividade, né? Eles fazem cada comentário que a gente fala assim, da onde surgiu isso? Né? É deles. E às vezes, quando eles estão nesse momento super incrível da criatividade, o adulto não tem paciência e não deixa ele desenvolver essa habilidade, né? Então, não mata essa criatividade, dê estímulos para essa criança continuar sendo criativa, né? Ele vai estar imaginando coisas, pensando coisas, criando coisas. Isso vai ser muito importante para ele ter sucesso lá na frente. O ser humano é um ser que ama coisas concretas, mas ele necessita sonhar, ele necessita criar, né? A gente precisa imaginar o que a gente quer ser lá na frente. Eu preciso imaginar o que eu quero para minha vida nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Eu estou imaginando. Ah, não, que bobeira, imagina. Não, imaginação faz parte da nossa vida. E a criança precisa entender que a imaginação também pode se tornar real, tá? Ela pode começar a entender que existe fantasia e que existe realidade. Mas a nossa imaginação, ela cabe as duas coisas. Ela cabe uma coisa mais provável e uma coisa menos provável. Por exemplo, a criança vai criar um livro, uma história, e ela fala lá... Deixa eu ver, uma viagem de férias, eu tinha pensado em outra coisa, mas veio outra ideia agora. Viagem de férias em Marte. Essa viagem de férias em Marte vai acontecer um monte de coisas, né? Mas quem são essas pessoas que estão viajando com ela para Marte? Se vai ser o papai, a mamãe, o irmão, ela tá colocando pessoas que estão no presente, né, na realidade dela, mas vai colocar coisas que são fazem parte da imaginação dela. Então ela vai estar juntando o que é real com aquilo que seria o imaginário. E nessa viagem em Marte de férias podem acontecer coisas que são possíveis aqui na Terra, mas não possíveis em Marte. Então, ou, né, impossíveis aqui na Terra e possíveis em Marte. Então, deixa a criança criar, deixa ela fazer essas conexões, trabalhar essa criatividade, porque isso é muito importante lá na frente. Tô vendo que o Fê deu uma entrada aqui, né? O Felipe Alcalá trabalha com parte de marketing. Gente, esse menino sempre foi muito criativo na escola, né? E ele faz, assim, coisas maravilhosas aqui no ambiente virtual. Ó, tá anos-luz na minha frente nessa parte.
Então, assim, por quê? Porque ele desenvolveu essas habilidades, desenvolveu essas competências. Isso é muito bom, né? Não vamos, como é que fala? Falar, ai, não me enche o saco, lá vem ele contar essas histórias, né? Não, deixa contar, vamos escrever num livro, né? Vamos desenhar, vai ser muito bom, tenho certeza, para o seu filho e para você. Habilidade importantíssima, número 3, persistência. Nossa, hein? Será? Não deu certo? Faz de novo. Não deu certo? Melhora. Não deu certo? E persistência, certo? Então, isso é fundamental. A gente tem que ensinar as nossas crianças a não desistirem daquilo que elas desejam, tá? Ai, eu quero brincar com o carrinho azul, mas o meu amigo está brincando com o carrinho azul. Aí eu chego no professor, né, na tia, né, e falo, ele tá brincando com o brinquedo que eu queria. Primeiro você pode treinar a paciência. Quando ele terminar de brincar, você vai brincar, né? Então aí ele está brincando com outra coisa, tá com aquela ideia que ele quer aquele carrinho azul, e aí ele não desistiu do carrinho azul. Ele vai brincar com o carrinho azul, certo? Ou, né, persistência mesmo no ato de construir. Esses dias eu tô fazendo com os alunos maquete, né? E faz muito tempo, né, que eles não fazem maquete. Foram aí 2 anos que teve a pandemia com mais isolamento. E eles agora estão montando, pensando, criando. Vixe, agora não deu certo isso, essa cola não cola isso, essa tesoura não dá para cortar aquilo. E tá indo, né? E o trabalho tá fluindo, e as coisas estão acontecendo, eles estão persistindo para chegar naquele resultado. Então, primeiro eles criaram uma ideia e agora eles estão persistindo. Talvez o que eles criaram não vai ser exatamente o que vai sair, mas no final eles vão entregar o trabalho, né? Então, e assim, sempre ter um adulto por perto, mediano, dá uma dica aqui, uma dica ali, para a criança ir treinando essa persistência, né? Tem criança que abandona muito rápido os brinquedos, né? Enjoa muito fácil. Mostra para ele as outras possibilidades do brinquedo, para que ele fique mais tempo, para ele entender que aquilo também como é que fala, pode fazer outras coisas, né? Ser um objeto de muita diversão. Quarta, habilidade física e motora. Não apenas coordenação motora ampla, né, que é a global, como também coordenação motora fina, devem ser muito, muito, muito desenvolvidas nas crianças pequenininhas e continuar sendo desenvolvido ao longo da vida da pessoa, certo? As crianças precisam sim aprender a pegar objetos pequenos, amassar objetos maiores, né? Tacar esses objetos, receber esses objetos. Então tudo isso vai estar desenvolvendo músculos mais maiores, músculos mais pequenininhos e tudo, e vai contribuir para o desenvolvimento, para a escrita, como que eu vou pegar no lápis, como que eu vou usar uma tesoura, como que eu vou arrancar o papel da apostila, do caderno. Vocês têm aluno assim, que na hora que vai destacar uma folha, rasga a folha? Eu tenho, e aluno grande, tá? Então, esse desenvolvimento motor é muito importante, tá, queridos maravilhosos? Empatia. Empatia também tem que ser desenvolvida, hein? Crianças do século XXI estão cada vez mais nos seus mundinhos virtuais e não estão sabendo se colocar no lugar do outro, não estão sabendo respeitar. E a gente precisa ensinar, né? E na escola, dentro de casa. Então, empatia, gente, é demonstrar afeto. E como é que a criança vai aprender a demonstrar afeto? Se você demonstra afeto. O pai, a mãe, o responsável, o professor, demonstrar afeto, né? Saber mostrar para as crianças que você também tem dores, né? Momentos de fraqueza. Você não é super poderoso, né? Você não tem, né? Você não é blindado emocionalmente. Tem os seus momentos e nesses momentos compartilha com a criança. Ela precisa entender. Senta lá e conversa. Nossa, hoje a mamãe tá triste. Aconteceu isso, isso, isso. Mas vai passar. Opa, gente, eu balancei a mesa toda aqui. Mas vai passar.
Então isso é muito, muito importante, trabalhar a empatia, mostrar para a criança que acontece. E assim, sabe aquela situação quando a criança se machuca e o adulto fala assim, não foi nada? Você já fez isso? Gente, eu confesso que eu já fiz. E recentemente, olhando aí uns posts de muitos psicólogos e tal, eles falam, não pode fazer isso. Eu falei assim, meu Deus, não pode, e agora? Me perdoem, crianças e alunos, que eu fiz isso, não foi nada. Elas falam que a gente tem que realmente se colocar, daí vocês veem empatia, se colocar no lugar da criança. Nossa, tá doendo mesmo, né? Nossa, se tivesse feito isso comigo, eu também estaria com uma dor muito forte. O que a gente pode fazer? Você quer ir lá tomar uma aguinha? Vamos pôr um gelo, né? Então, uma vez eu fiz isso, né? Bati o meu dedo também, e eu coloquei um gelo e melhorou, né? Então, assim, se colocar no lugar da criança. Não foi nada? Claro que foi. Ela tá chorando, certo? Então, se coloca no lugar dela, tá bom? Então, isso eu aprendi, eu falei, gente, eu preciso passar, né? Eu preciso passar porque esse negócio da empatia começa aí também, tá? Agora, a questão da fala e da língua também é uma habilidade, né? A gente tem que aprender a usar as palavras, colocar elas numa frase, organizar presente, passado e futuro. E essa língua portuguesa, hein, gente, vem aí com um monte de variações que a gente cresce e fica meio que pensando ainda para usá-las. Então essa é sim uma competência, tá? Começa com habilidade, mas junta várias habilidades para virar uma competência. A criança tem que compreender como que ela vai utilizar cada uma das palavras. Nos primeiros anos de vida, ela começa algumas, depois ela vai aprendendo a usar, né, em frases, como é que fala? A variar o tom da voz, se tá nervoso, se tá bravo, né? Se tá triste, se tá manhãozinho. Então, isso é legal a criança entender também como que a gente se expressa. Esse mundo que a gente tá ficando de máscara, eles não estão vendo, né, essa parte da nossa face, eles estão vendo só os nossos olhos. E a nossa entonação vai ajudar muito eles a entenderem qual que é a emoção daquilo que a gente está falando, né? E às vezes a gente acaba pegando, clica assim, né, como professor, coloca no volume 7 da voz e vai o volume de 7 até o final da aula, né? E não muda, né? Então mudar a entonação ajuda a prestar mais atenção. Mudar a entonação ajuda a mostrar, né, as emoções do que está acontecendo. De vez em quando eu dou uns berros na sala de aula, mas uns berros de aumentar o volume daquela informação que eu quero passar para os alunos, sabe? E aí eles, peraí, né? Isso é mais. Isso eu tenho que prestar atenção, dar aquela chacoalhada na turma. Contação de história ajuda a trabalhar isso, né? Ajuda a melhorar a habilidade da linguagem. Sabe aquele momento que a gente começa na semana? Isso acontece muito na educação infantil. Começar a semana e eles querem contar como foi, um bate-papo, alguma coisa. Eu vi uma coisa muito bacana que é você criar um personagem pra sala, tipo o tio Zé. E aí o tio Zé é que vai contar alguma coisa. E você escolher uma criança lá pra vir falar, ser o tio Zé e ser um fantochinho mesmo. Ter lá aquela casinha ou só um suporte onde ela coloca a mãozinha, pode ser um fantoche de meia, de saquinho de pão, faz um fantoche. E aí, né, a criança vai pôr e ela vai ter que fazer uma voz que não é a dela, né? Olá, pessoal, bom dia! Hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu, né? E aí esse tio Zé vai contar o que aconteceu com aquela criança, mas ela vai, né, estar fantasiando e conversando, mudando a entonação e contando a sua história, né? Então é muito bacana, é um jeito diferente para poder trabalhar esse momento de boas-vindas na semana, que as crianças fazem muito, gostam muito de contar o que aconteceu. O desenvolvimento cognitivo é uma competência muito importante, então vai envolver várias habilidades. Então a criança vai ter que ter muitos conhecimentos,
Na educação infantil, a criança vai estar desenvolvendo as habilidades de raciocínio lógico, comandos simples, operações matemáticas simples. E aí isso vai formar um combo, formando então a competência do desenvolvimento dela. Então ajuda ela a ter a capacidade de argumentar, de tomar decisões, né, de imaginar o que vai acontecer, fazer um projetinho. Isso é muito bacana acontecer. Projeto simples, viu, pessoal? Você sabe aquele do plantar feijão? Isso vai desenvolver o cognitivo da criança. O que é isso? É uma semente, né? E o que vai sair daqui? Vai sair um feijão ou vai sair uma planta? E não vai fazendo com que eles, né, pensem, né? E precisa do quê? De terra, precisa de água, precisa de luz. E faz o experimento com eles, né? E no final eles vão ter formado um combo de ideias. E aí eles podem fazer painéisinhos explicando o que aconteceu, maquetes para explicar o que aconteceu, apresentação para explicar o que aconteceu. Então, assim, explore para que ela consiga desenvolver a parte cognitiva. E o último, foco e concentração. Não menos importante, né, gente? Porque, olha, ter foco e concentração para ter sucesso na escola é super importante. Mas é só na escola? Não, né? Na vida toda. A gente tem que ter muito foco, muita concentração. A gente precisa trabalhar. E essa geração é multitarefa, né, gente? Geração que escuta música, escreve, desenha, que ao mesmo tempo que tá ouvindo o professor falar, responde uma mensagem no WhatsApp. Não pode, hein, gente? E vai fazendo várias outras coisas. E às vezes eles estão realmente prestando atenção e conseguindo fazer tudo isso. Mas a gente tem que ensinar eles a perceber se aquilo está prejudicando. Esses anos que a gente passou tendo um ensino à distância, muitos alunos conseguiram entender que determinados estímulos tiravam a atenção deles, né? Mas teve alunos que não conseguiram entender e se perderam no meio do caminho, se perderam nas notas, se perderam, né, na hora de se dedicar, o quanto que poderia ter sido dedicado, mesmo estando em casa. Então a gente tem que ensinar eles. Dá para ser multitarefas? Claro que dá, mas tem que prestar atenção se aquilo está atrapalhando ou não. Às vezes na escola eu tenho o hábito de colocar uma musiquinha para quando eles estão fazendo uma atividade. E aí eu pergunto, tá dando certo com essa música? Vocês estão conseguindo prestar atenção e copiar da lousa ou produzir o que eu tô pedindo? E eles falam, não, tá dando certo. Aí tem sala que um aluno fala, professor, eu fico cantando a música, eu não consigo. Eu não consigo fazer as duas coisas. Aí eu já paro de colocar a musiquinha, porque ele veio e me contou. Então eu deixo isso muito livre para eles também conseguirem se conhecer e eu conhecê-los para poder conseguir, né, fazer ali uma atividade diferente com eles. Então é muito importante quais são as tarefas que eu consigo desenvolver ao mesmo tempo? Ou será que eu só tenho que desenvolver uma de cada vez? A geração antiga é uma de cada vez, né? A geração de hoje consegue fazer várias. Mãe faz muita coisa também ao mesmo tempo. O homem nem tanto. Existem essas diferenças. Mas a gente tem que ter foco e concentração. Não adianta nada. Eu tô aqui fazendo a minha live e ao mesmo tempo tô lá fazendo um almoço. Nossa, já pensando em almoço agora? Pelo amor de Deus. E queimar o arroz porque eu não tive concentração nas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então eu tenho que conseguir, quanto tempo isso vai demorar para fazer o arroz, para eu conseguir dar tempo de fazer a minha live e fazer essa organização? Posso ser multitarefas, mas eu tenho que organizar desde que eu não atrapalhe nenhuma delas, certo? Então foco e concentração vai para a vida toda, gente. A nossa live de hoje falamos então sobre a diferença de competências e habilidades. Só retomando, habilidade a gente pode ter, mas não necessariamente significa que temos a competência. Mas para termos competência, nós precisamos de muitas habilidades. E o exemplo clássico para a galera aí que estava no começo eu tenho a carteira de habilitação, eu sei como dirigir, mas não necessariamente eu tenho a competência para dirigir, né? Então, para eu saber dirigir,
né? Para eu poder sair por aí, eu tenho que ter atenção, concentração, saber trabalhar meu emocional, várias habilidades para ser competente ali na hora que eu estou no trânsito. Então, tem várias pessoas que têm a carteira de habilitação, tem a habilidade, mas não tem a competência. Então, são duas coisas bem diferentes, mas elas andam juntas o tempo todo. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nessa manhã. Compartilhem a live com outras pessoas. Se você está assistindo depois, compartilha também. Tem muita coisa bacana que a gente falou nessa manhã. E só retomando, nas próximas lives dos sábados, nosso café pedagógico, a gente vai estar trabalhando temas que vocês vão estar escolhendo, tá? Então, terça-feira eu vou colocar uma listinha de temas, você vai escolher quais temas você, né, deseja ouvir, e também vou deixar ali uma caixinha de comentários, claro, caso você queira fazer uma sugestão para algum determinado problema que está acontecendo aí na sua escola. Obrigada a você, Ná, por estar aqui comigo, obrigada a todos que entraram. Um beijo, beijo, beijo. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.